Bom, olha esse primeiro exercício. Diz o seguinte: a formação frequente de grandes volumes de pirita, sulfeto de ferro e uma variedade de depósitos minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como drenagem ácida de Minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus Celsius, a pirita sofre reação de acordo com a equação química. Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais recomendada para ser adicionada ao meio é, se vocês observarem, pessoal, na equação, olha o que é produzido? Ácido sulfúrico. E no texto fala que a drenagem é uma drenagem ácida. Então o meio está ácido. Para a gente corrigir isso, o que a gente tem que fazer? Adicionar uma substância básica. E aí nas alternativas ele coloca sulfeto de sódio, cloreto de amônio, dióxido de enxofre, dióxido de carbono e carbonato de cálcio. Para isso, a gente tem que pensar em hidrólise. Então, olha aqui, ó. A primeira alternativa, nós temos sulfeto de sódio. Esse cara, ele foi formado, ó, o sódio veio do NaOH, que é uma base forte, certo? E o sulfeto veio do ácido sulfídrico, que é um ácido fraco. Como a base é forte, certo? E o ácido é fraco, então esse cara aqui ele tem características básicas. Aí você fala, nossa, achamos alternativa. O que acontece? Se vocês observarem esse problema, olhem de novo na equação que ele deu no texto. A gente observa que esse problema é causado justamente por conta do sulfeto de enxofre, ou seja, por conta de um composto que tem enxofre, porque ele sofre oxidação, né? E consequentemente vai formar ali pra gente o ácido sulfúrico. Formando ali pra gente o ácido sulfúrico, adicionar compostos de enxofre não vai ser uma alternativa viável. Mas, João Vitor, é básico, eu sei. Só que você vai estar aumentando a concentração de enxofre. E esse enxofre aqui, esse cara aqui pode até neutralizar o meio. Só que, tendo mais enxofre, ele pode sofrer reação e formar o ácido. Então, por isso, não vamos nessa alternativa. A letra B, nós temos cloreto de amônio. Se vocês observarem, ó, o amônio veio dessa base, que é uma base fraca, e o Cl veio do HCl, que é um ácido forte. Esse cara aqui, ó, ele tem características o quê? Ácidas, então não resolve. O SO2 e o CO2 são óxidos. E óxidos de caráter o quê? Ácido, né? São compostos covalentes. Então, ó, nós temos óxidos ácidos. O que é isso? O SO2 e o CO2 em contato com a água vão produzir ácidos. Então, você vai acidificar ainda mais o meio. Por isso que não pode ser nem essa e nem essa. Agora, vamos ver o carbonato de cálcio? Tem que ser essa alternativa. Olha lá. Ó. O cálcio veio do hidróxido de cálcio, que é uma base forte. Cálcio está na família 2. E o carbonato veio do ácido carbônico, que é um ácido o quê? 3 menos 2, 1. É um ácido fraco. Como ele é formado? Ó, pela uma base forte e um ácido fraco, ele tem características básicas, características alcalinas. Logo, a alternativa correta é a letra E. Ao adicionar ele, você vai acabar aumentando um pouquinho o pH, deixando o pH mais alcalino. Em outras palavras, vai resolver o problema com o ácido sulfúrico. Belezinha? Vamos para o próximo exercício. Saca só. O próximo exercício diz o seguinte: hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, ao praticar uma atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada, em equilíbrio no sangue, conforme a relação. A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por conta da... Então, por que vai diminuir a concentração desse cara? Simples. Altas altitudes, o ar não é rarefeito. O que é isso? Não tem menor concentração de gases? Então, o princípio de Le Chatelier. Se você diminui a concentração de oxigênio, o que esse equilíbrio faz? Desloca no sentido de repor o oxigênio. Repor o oxigênio aqui, pessoal, é fazer o quê? Diminuir a quantidade de hemoglobina oxigenada. Então, se a gente observar nas alternativas, o que causa a diminuição desse cara? Uma diminuição na concentração de oxigênio, uma diminuição da pressão parcial dele. Se a gente olhar nas alternativas, ó, elevação da pressão arterial, aumento da temperatura corporal, redução da temperatura ambiente, queda da pressão parcial de oxigênio e diminuição da quantidade de hemácias. O que faz com que diminua essa quantidade é justamente uma diminuição da quantidade de oxigênio, uma vez que o sistema fica rarefeito. Consequentemente, a alternativa correta, letra D. Belezinha?
Olha esse próximo exercício. Esse próximo exercício diz o seguinte: após o desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as informações das substâncias listadas abaixo. Ponto. Peraí. Você foi lá, queimou, e essa substância produz uma substância ácida, chuva ácida. Para você neutralizar ela, você vai precisar de uma base. Então, se a gente olhar nas alternativas, nas substâncias, ó, fenol libera H3O+. H3O+ aqui pra gente é o H+. Então, o fenol é ácido. E o hidrogênio sulfato de potássio libera H3O+. Então, a gente não vai marcar de jeito nenhum nem o fenol e nem o hidrogênio de potássio, o hidrogênio sulfato de potássio. Por quê? Porque eles liberam pra gente H+. Então, eles vão intensificar ainda mais o problema. Eu preciso de uma substância básica para neutralizar. E aí ele perguntou, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência é aquela que tiver maior basicidade. E aí é o que eu expliquei para vocês. Quanto maior a constante, maior a força. Qual das bases aí que libera hidroxila pra gente tem uma constante maior? Se vocês observarem, ó, entre 1,7 vezes 10 a menos 9, 4,4 vezes 10 a menos 4 e 2,8 vezes 10 a menos 2, aquele que tem uma maior constante é o 2,8 vezes 10 a menos 2, ou seja, hidrogênio fosfato de potássio. Portanto, a alternativa correta, letra D. Lembre-se, quanto maior a constante, maior a força do seu ácido ou da sua base. Nesse caso, como libera hidroxila, é uma base. Belezinha? Vamos então para o último exercício. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos, sendo mais usado o calcário dolomítico, que é constituído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Além de aumentar o pH do solo, pausa. Gente, se aumenta o pH do solo, aumentar o pH é uma substância básica. Beleza. Esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Os compostos contidos no calcário dolomítico elevam o pH do solo, pois... Por que eles elevam o pH do solo? Presta atenção. Aqui, ó. Cálcio. Hidróxido de cálcio foi a origem dele. Uma base forte. O carbonato, ele veio do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Então, o que acontece? Por que ele tem características básicas, esse sal? Ah, porque ele é formado por uma base forte. Não, porque o ânion dele, que é proveniente do ácido, ânion, ácido, o que acontece? O carbonato reage com a água, tirando o hidrogênio dela, para voltar a formar o ácido dele. Se tira hidrogênio da água, libera o quê? Hidroxila. Então ele sofre hidrólise, certo? Porque o ácido é um ácido fraco, ele é estável, ele quer voltar a formar esse cara. A mesma coisa aqui, ó. Nós temos aqui, ó, apesar da base aqui ser fraca, né? Que a gente tem uma base fraca, se a gente for comparar, quem aqui vai ser mais fraco? Esse ácido. Esse ácido aqui ele é muito fraco. Ele não tende a sofrer ionização, por quê? Porque, primeiro, esse aqui, no caso, ele nem vai ser estável. Quando ele é formado, acontece esse equilíbrio aqui, ó. Ele se desloca, ele se decompõe, produzindo CO2, gás carbônico. Então, o que acontece? Que é mais estável. Então, por que esses caras aqui, eles aumentam o pH? Porque eles são sais de características básicas. Porque eles são formados por uma base forte e um ácido fraco. Vamos ver as alternativas? Olha lá, ó. São óxidos inorgânicos? Não, eles são sais. B, são fontes de oxigênio? Fonte de oxigênio quer dizer que eles liberam oxigênio? Não. C, o ânion reage com a água, sofrendo um processo de hidrólise. Perfeito. O ânion reagindo com a água, toda vez que o ânion reagir com a água, vai liberar hidroxila. Porque se o ânion reage, o ânion ácido, o ânion quer formar o ácido. Para ele formar o ácido, ele tem que tirar o hidrogênio da água. Tirando o hidrogênio da água, libera pra gente hidroxila. D, são substâncias anfóteras, têm características ácidas e básicas? Não, porque se eles aumentam o pH, logo eles têm características alcalinas. Os cátions reagem? O magnésio, sim, reage para formar a base dele fraca. Agora o cálcio não, porque essa base aqui é forte, ele não vai querer voltar a formar essa base.
Então, por eliminação, ficamos com letra C. Belezinha? Bom, espero que esse módulo tenha sido proveitoso para você, que você tenha feito os seus resumos e anotado os pontos mais importantes. Beleza? Espero você, então, nos próximos módulos. E é isso. Tchau, tchau, pessoal, e bons estudos!